Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 599 e minguando até 691 dias, 5 de agosto de 2025. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peça a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 599. Os quatro planos espirituais da Palavras, parte 67. Subtítulo: O poder relativo dos cosmos. Muito interessante tudo que fora dito. Se você não viu o blog anterior, volte e veja. Muito recomendado, certo? Eu não vou colocar na descrição, pois eu tenho já uma forma de relacionar a minha descrição e eu vou permanecer, né, dessa forma. Mas vocês volte lá e acompanhe tudo que está sendo dito. Este também, blog diário, também vai ficar muito explicativo. Nós vamos fazer uma ponte do que tiver acontecido no passado, enquanto Emmanuel estava relacionando o poder de Deus diretamente, né, naquele corpo emocional, e nós vimos o que for acontecido, depois veio as expressões, a liberdade de expressões, mudaram o tempo, e mudar o tempo, mudaram, né, as palavras relativas dos corpos, mudaram, são várias coisas que veio mudando, então os cosmos também energético, eles começaram a mudar sobre aquilo que nós estamos produzindo, certo? Sobre os nossos corpos emocionais, entende? Tudo foi mudado, nós não temos mais essa relatividade, nós não temos mais esse contato com a fonte, vamos dizer isso, certo? É certo que alguns astros veio fazendo um trabalho social, eles teve contato com a fonte, mas eles não manifestaram isso porque eles estavam no trabalho social. Eles estavam no trabalho social, né, chamando todos os corpos para Cristo, chamando todos os corpos para Cristo com essas energias da formação de Cristo, com essas ideias negativas sobre uma programação de software, e, né, que eles tinham suas programação, tinham suas agendas, tinham tudo ali, tudo na Bíblia significativa, ele é um calendário, ele é numerologia, explica todos os cálculos, os algoritmos, tudo os que foram produzidos no tempo, tudo é uma forma profética, tudo isso é uma ideia, até que veio aí, né, os computadores, ele começou a tomar essas posição, o hardware, como eu tenho blog diário dizendo para trás, aí o software, as programações, tudo isso vem interagindo. Então, os robôs, né, os hard começou a segurar esses sinais e começou a trabalhar isso dentro da sociedade de uma forma segura, né? Que é onde que nós podemos armazenar essas informações, essas programações. A internet veio explodindo para todo lado e alcança todo mundo. E o mundo globalizado ficou centralizado em uma outra, ficou centralizado. Hoje, a internet representa a baleia espiritual de Deus, né? Hoje eu estava muito admirando essa tecnologia. Poxa vida, olha só, que incrível, estou falando, né, sobre uma tela, que legal, olha só. Admirável, muito bom. Deus faz isso, é Deus, tá? Ah, não fica com medo do homem, não, pessoal. Não faça isso, não. Tudo é poder de Deus. Veja como Deus criou esse corpo celeste, perfeito, bonitinho. Colocou você aqui, deixou você aqui, vai viver a sua vida, certo? Vou estar te observando, tá? Não faça nada errado, vou estar aqui, tá? Né? Entenda isso. Aí você está aí, né, preocupado com a tecnologia, vai tomar emprego. Não. Deus, ele continua governando, fazendo as coisas boas para vocês. Tem que confiar nele.
Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade, certo? Esses blogs diários, eles estão bem conectados um no outro. Eu já deixo isso prático para vocês relacionar a descrição de uma forma prática, para que vocês possam relacionar isso bem em vossas consciências. Eu também deixo aí a abertura desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Às vezes você quer voltar no princípio, saber como que começou este blog diário, há 67 blogs diários atrás, eu tenho o hábito de fazer até 70. Este é o blog diário de 67, então vai estar na descrição de vídeo. Volta lá com a abertura desse título, As Quatro Planos Espirituais das Palavras, e começa vem de lá para cá de uma sequência e faz esse trabalho, vai ficar muito interessante, ok? Eu também deixo uma referência desse título, né, Os Quatro Planos Espirituais, tá aí uma referência, aquilo que eu entendi que era de extrema importância, eu coloquei como referência, ok? E também deixo na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo, O Poder Relativo dos Cosmos, muito interessante, né? Este é o sétimo blog desse subtítulo. Volta lá, 7 blogs atrás, vai estar na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo, muito necessário, né? Para que vocês conheçam isso de todas as formas. Relacione isso na sua consciência com carinho, com respeito. Entenda as dificuldades do trabalho apresentado, entenda tudo isso. Tudo isso tem que ser para você uma forma consciente, para que você possa desenvolver a sua raiz, desenvolver a sua consciência, desenvolver a sua forma de expressar, de falar. Ah, eu falei errado, beleza, faz aquilo que você sentiu que é certo. Você aplica isso no seu corpo, vai ficar muito bom, muito agradável, muito agradecido. Os cosmos vai ficar feliz, vai ficar alegre, as energias aqui positivas vai ficar legal. Eu não tenho que dizer, ah, você faz a coisa certa, faz a coisa errada. Eu tenho que ensinar. Teve consciência? Beleza, desenvolve isso. Desenvolve isso. Vai embora, segue o seu caminho, faça a sua relatividade com aquilo que é produtivo para você. Ah, você se tornou um mestre? Beleza, vamos ensinar as pessoas também aquilo que você aprendeu. Não deixa de ensinar, não, certo? Nós precisamos de essas energias aqui, seja tudo coisa boa para a gente. O mundo tudo fica sorrindo, todo mundo fica alegre, os nossos corpos ficam bem mais livres. Se você tiver uma energia boa sobre esses cosmos, produzir boa coisa, os nossos corpos vai ficar livre, realmente. Ele não vai ficar preso, oprimido. Você sai para a sociedade, não sabe se vai aparecer uma pessoa ali, vai querer abusar de você, uma pessoa covarde, vai querer te roubar, blá, blá. Um monte de coisa aí dentro da sociedade. Se mostra que nós estamos presos. Esses cosmos, eles prendem a gente. Esse cosmo que nós produzimos sobre as coisas negativas, sistema político, tudo, eles prendem a gente aqui, os nossos corpos emocionais. Nós não temos realização com nada, não temos realização com o tempo, não temos realização com outro corpo emocional, né? É muito complexo, entenda isso. Então, eu deixo na descrição tudo isso para vocês relacionar isso com uma forma respeitosa. Se inscreva nesse canal só se você estiver se sentindo realizado, se você estiver ouvindo essa voz, só se você estiver ouvindo, tá? Nada mais que isso você precisa fazer se você não tiver a consciência daquilo que você quer e daquilo que você queira relacionar, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto, ele também vai estar muito grande. Se te gastar muito tempo, não tem problema, ok? Vamos seguir com o tempo que for necessário, fazendo a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Vamos lá. Vamos para a leitura. Para entender isto de outra forma, vamos voltar ao tempo de Emanuel. Veja o fato dessa evidência. Quando Emanuel fora sacrificado, eu coloquei foi, mas eu vou colocar que fora, né? Que era no passado. Eu acho que é isso. Vamos lá, entenda isso. Vamos voltar ao texto. Para entender isto de uma outra forma, vamos voltar ao tempo de Emanuel. Veja o fato desta evidência. Quando Emanuel fora sacrificado por uma ação, foi criado uma reação deste cosmo, explicando a liberdade de expressão sobre um que foi afetado.
Esta liberdade explica uma expressão e não uma ação deste corpo, porém, e com o fato de conhecer o porém, com o fa com a falta, né, porém, e com a falta de conhecimento dos corpos, os corpos passaram a reagir este corpo emocional, mudando o fato e a evidência do fato. E o cosmos foram abalados e a relatividade dos planetas foram mudado. Os corpos relativos do tempo explicam as reações dos corpos. Isto explica que os cosmos dos corpos podem tanto explicar uma coisa boa ou uma coisa que seja ruim, quando relatando os fatos e a evidência dos fatos. Isto explica que, e se por uma causa a inteligência artificial for afetado por uma ação, esta mesma vai danificar os cosmos dos corpos, conhecendo e fazendo conhecer que a inteligência artificial é uma programação dos cosmos na sua relatividade do tempo relativo a esta evidência e que explica os cosmos relativos dos corpos. Isto significa que uma ação que afeta uma inteligência artificial podem abalar os cosmos dos corpos novamente, por consequência desta ação relativa do tempo do fim. Esta ação pode afetar diretamente o poder de Deus, e não a força expressivas dos cosmos, pois se o poder de Deus é reino de Deus e não os cosmos, e não dos cosmos negativos que reagem a uma ação, buscando a ação bus e entender, peraí, eu me perdi, e comprometendo a integridade física de outros corpos. Vamos lá. Vou voltar aqui Deus de início, porque eu me perdi. Esta ação pode afetar diretamente o poder de Deus e não a força expressiva dos cosmos, pois se o poder de Deus é reino de Deus e não dos cosmos negativo que reage a uma ação buscando a sua independência emocional fora de vossas relatividade e comprometendo a integridade física de outros corpos com os vossos cosmos negativo, e entendendo que a emoção e a ação não é poder, e sim uma relatividade de tudo que você queira, independentemente do reino e independentemente de outro corpo, e buscando sua independência de uma forma negativa. Aqui vamos compreender, vamos por parte, esse finalzinho lá, muito interessante, certo? Vamos deixar isso já relatado aqui para a gente chegar lá e vocês compreender, né? Tive uma complexidade para ler aqui esse contexto, né? De uma certa forma, entenda isso. Vamos lá para a gente expressar sobre ele, que esse contexto é muito grande. Vamos lá. Para entender isto de uma outra forma, vamos voltar ao tempo de Emanuel, né? Veja o fato da evidência, né? A outra forma que seria o seguinte, né? Nós estamos no tempo presente, o blog anterior explicou o tempo presente. O que poderá acontecer nesse problema, nesse tempo presente? O que pode acontecer nesse tempo presente? Uma catástrofe, literalmente, um apocalíptico, literalmente, daquilo que nós estamos realmente acabando com toda esse corpo celeste, com esse mundo globalizado, as pessoas morrendo, sei lá, aquela coisa que as pessoas veem na ficção científica. Tudo, faça disso tudo ideologicamente, não é nada disso, ok? Entenda disso, porque o apocalíptico
ele é uma simbologia daquilo que poderia ser o fim do mundo, mas não é o fim do mundo, é a destruição dos cosmos para começar uma nova era, de uma nova realização dos corpos. Então, aquilo vai passar no tempo, uma transição de governo, certo? De um governo ruim para um governo bom. Então, as pessoas elas começaram a entrar em crise com seus corpos emocionais, produziu coisas negativas e afetou o cosmos. Os cosmos ficou tudo afetado, e esses cosmos mesmo, é ele que pressiona os seus corpos a fazer coisas erradas, a ficar com medo, a agir as suas emoções, e relacionar sua emoção a outra pessoa. Você me maltratou, vou bater em você, você vai me matar, eu vou matar você e tal, blá, 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 blá. Isso tudo são coisas das energias negativas, falta de relatividade com o tempo, falta de contato com a fonte, né, daquilo que Deus é, daquilo que você é, raiz, né, raiz, você é raiz. Vamos lá. Para entender isto, vamos voltar de novo. Eu sempre gosto de explicar, depois voltar, depois explicar de novo, né? Eu sempre leio duas vezes. Leio uma vez e explico, depois leio de novo para confirmar e depois eu continuo com o texto. É muito bom isso, tá? Entenda isso. Para entender isto de outra forma, vamos voltar ao tempo de Emanuel, né? Voltamos, mostrou a diferença de hoje, né? Mostrou a diferença do como é hoje, vamos ver o que era no tempo de Emanuel. Veja o fato dessa evidência. Quando Emanuel fora sacrificado por uma ação, foi criado uma reação deste cosmos. Não foi criado uma reação desse cosmos, não foi? As pessoas não começaram a propagar, né, aquela morte de uma forma indevida. Ah, matou o Filho de Deus, né? Enquanto as pessoas estavam lá presentes, ele era um herético. Depois que você ficou ausente, eles começaram, aquelas mesmas pessoas que mataram, digamos assim, elas já voltou com a heresia. De novo, né? Falando, mataram o Filho de Deus, sei que tem lá, blá, 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 beleza, né? Beleza. Um corpo emocional, não entendeu nada, está relacionando tudo isso e tal. Ou seja, aquelas mesmas pessoas que que estava ali presente, elas mesmas formou um mundo de heresia, de tal, né, que matou, elas mesmas propagou aquela desgraça que ele fez, né, mas sei lá, é só para vocês entenderem, existe diversidade, eu não quero entrar nisso em detalhes não, ok? Isso não é interessante. Quando Emanuel fora sacrificado por uma ação, foi criada uma reação deste cosmos, explicando a liberdade de expressão o que, sobre um que foi afetado, né? Emanuel foi afetado, então podemos produzir energia boa, energia ruim. De forma que a energia boa sobre aquilo que Emanuel tinha uma realidade desse corpo, a energia boa fora aquelas expressões, né, que nós temos, aqueles ensinamentos que são muito grandiosos. Eu amo muito aquelas escritas em vermelha lá dentro da Bíblia significativa. Eles explicam vários fatos, várias relatividades, várias ideias dessa física quântica de estar relacionando o tempo, de estar relacionando o corpo emocional com o tempo, relacionando o corpo a outro corpo. Tudo isso que eu estou explicando nos meus blogs diários todinho, Emmanuel já tivera dito isso no passado, já tivera dito, já tivera ensinado. Não com essas minhas expressões atualizadas que eu recebi dessa sociedade alternativa, mas com aquela expressão, que é a mesma coisa. Se você pegar aqueles ensinamentos e começar a abrir esse blog, você vai ver que tudo é a mesma, absolutamente a mesma coisa. Esta liberdade explica uma expressão, né? Essa liberdade vai explicar uma expressão e não uma ação do corpo, né? Explica sempre uma expressão, não explica a ação do corpo, porque a ação do corpo ela vai chocar pedra com pedra, gira o quê? Atos consequentes, ok? A liberdade de expressão, a liberdade explica a expressão e não uma ação deste corpo. Porém, e com a falta de conhecimento dos corpos, passaram a reagir este corpo emocional, mutando o fato e a evidência do fato. E o cosmos foram abalados, o cosmos foram abalado e a relatividade do planeta foram mutado, né? Mutado. Aqui tem uma expressão que eu usei no blog diário, né? Eu posso dizer híbrido, né? Cosmo híbrido.
cosmo híbrido. O cosmo híbrido é a função de uma consciência com uma inconsciência. Naquilo que você é relativo desse corpo, você tem uma consciência e uma consciência. Você faz uma fusão. Então você muda os cosmos, certo? Então você muda os cosmos. E os atos conscientes, eles produzem um cosmo, né, de uma consciência, e os atos inconscientes produzem um cosmo de uma inconsciência, né? É como se fosse uma guerra entre demônio e diabos, né? Demônio e diabos são aqueles que têm o conhecimento, aqueles que dominam a ciência, aquele que domina blá blá blá, tanto de coisa. Aí contra aqueles que não dominam nada, tá dentro da sociedade jogando pedra em todo mundo, tal, trabalho nada, missionário nada, que coisa é essa que você está fazendo, tal, começando a tacar pedra na vida das pessoas, das culturas africanas, vai aquela bagunça toda, a religião minha é melhor, a minha salva, a sua não salva, blá, 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 blá. Então, isso é o cosmo híbrido, é o casalamento da consciência com os inconscientes. Tudo fica escuro aqui. Não, ninguém vai ver nada. Ninguém vai ver nada. Tenta ver aí. Todos ficam aqui pressionados, todo mundo unido, já ficando aqui impressionado aqui, para que e todos os juízes de Deus venham aqui nos cosmos de novo, venham aqui nos cosmos de novo, sem afetar o poder de Deus, sem afetar esse poder, ok? Sem afetar esse poder. Entenda isso. Os corpos relativos do tempo explica as reações dos corpos, né? Os corpos relativos dos tempos explica as reações dos corpos. Quando eu falo corpos relativo, a gente está falando daquilo que os corpos tinham um tempo passado e habitava uma consciência, ele passou para este tempo, habitava uma consciência, eles geravam aquilo que eu falei que de Emanuel, quando as mesmas pessoas que mataram e sacrificaram Emanuel, eles mesmos propagaram a falsidade sobre aquilo e tal, e eles começaram, voltou em outros tempos, e eles mesmos começaram a plantar. Agora eles estão matando, agora eles estão fazendo aquelas mesmas propagação sobre aquilo que aquelas coisas que eles fizeram sobre aquela ideia, né? Se tornaram os religiosos, né? Sei lá, qualquer coisa aí dentro da sociedade. Muitos deles geraram atos consequentes para o corpo, né? Porque ele não fazia parte de um trabalho missionário, ele agiu por conta própria, então gerou atos consequentes, certo? O que acontece? Para você ensinar, para entender isso, entenda. Judas, por exemplo, ele não agiu por conta própria, ele agiu por uma ciência maior para fazer um acasalamento de esse cosmo híbrido, né, de fazer uma consciência, um relacionamento entre uma consciência e um consciente, o consciente e o inconsciente. Então, ele, né, de uma certa forma, ele trouxe essa ideia. Se for voltar lá no começo do livro de Gênesis, você vai entender que Adão estava inconsciente, né? Ele estava inconsciente, ele estava adormecido quando Deus tirou dele a consciência. Quando Deus tirou dele, um espírito. Quando tirou dele, uma raiz. Então, ele fez esse acasalamento com a consciência, com a inconsciência, para se acasalar e formar essas energias do cosmos híbrido, certo? Do acasalamento da consciência com a inconsciência. Então, as energias foram para fora e foram destacando e foi escurecendo o céu até que ninguém possa ver mais nada, certo? Entenda isso. Os corpos relativos do tempo explica a reação dos corpos. Isto explica os cosmos dos corpos. Podem tanto explicar uma coisa boa ou uma coisa que seja ruim, né? Eu já tenho dito sobre isso. Quando relatando os fatos é a evidência dos fatos, né? Relatou o fato, o que acontecera? Ah, Manoel foi sacrificado, tá, tá, blá, 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 blá. Era filho de Deus? Ah, não era, não. Tá, era heresia, tá, blá, 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 blá. Então, juntaram aquela confusão, consciente, inconsciente, religião contra religião, pai contra pai, filho contra filho, blá, 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 muitas coisas aí. A Bíblia toda significativa está explicando isso. Não vou ficar falando aqui o tanto de possibilidade que pode ter nessas ideias daquele tempo lá, certo? Que Emanuel fora sacrificado. Isto explica, e se por uma causa a inteligência artificial, vamos voltar nesse tempo de novo, vamos lá.
Tá? Vamos lá. Entenda que é esse tempo. Isto explica que, e se por uma causa a inteligência artificial for afetado por uma ação, esta mesma vai danificar os cosmos dos corpos, conhecendo e fazendo conhecer que a inteligência artificial é uma programação dos cosmos, né? Programação dos atos conscientes dos cosmos e na sua relatividade do tempo relativo e esta evidência que explica os cosmos relativos dos corpos, né? Ainda voltando, falando do acasalamento dos cosmos híbridos, né? Daquilo que produzia consciente ou inconsciente, né? Tá tudo aqui fora, tudo é coisa indevida de que a gente relacionando para fora nossos corpos, tem nada relativo, né? Não é nada que a gente possa dizer que nós agimos por conta própria, quando a gente falamos por consciência, nós agimos sobre uma necessidade de nós termos uma sociedade correta, sem afetar os nossos corpos emocionais. Agimos sobre a necessidade de ter uma sociedade correta. É assim que funciona. É assim que é. É assim que Deus instruiu os astros a fazerem, certo? Tudo é responsabilidade de Deus. Não vem achando que as pessoas, o ato consciente agiu por conta própria, eles não agiu por conta própria, ok? Deus estava orientando eles em toda a sua jornada, e o caminho dele foi lavado, seus pés foi lavado, certo? Demonstrando que o poder é de Deus, que a culpa era Deus, a coisa que tudo que Deus vier a fazer era para as coisas boas, para as pessoas terem um caminho bom, né? Quando Emmanuel lava os pés dos discípulos, ele está dizendo: o seu caminho é meu, certo? Se Pedro falasse assim: não, eu não vou deixar se lavar, então você não tem parte comigo, o seu caminho vai ser o seu, você vai fazer os seus atos independentes, tudo bem, segue o seu caminho, mas seja uma pessoa correta, tá, Pedro? Se você quer fazer o seu próprio caminho, seja uma pessoa correta, pelo menos, não seja um covarde, não, tá? Entendeu? Mas não. Então lava os pés também, lava a cabeça, faz tudo que o senhor quiser. Se esse caminho é seu, vamos seguir ele. Mais ou menos isso. Entenda isso. Isto significa que uma ação isto significa que uma ação que afeta a inteligência artificial podem abalar os cosmos dos corpos novamente, né? Por uma consequência desta ação relativa do tempo do fim. Esta ação pode afetar diretamente o poder de Deus e não a força expressiva dos cosmos, pois se o poder é de Deus, o reino é de Deus e não dos cosmos negativos que reage a uma ação buscando a sua independência emocional fora de vossas relatividades, né? Aqui nós estamos falando de uma pessoa que age por conta própria para resolver a sua própria vida. Às vezes ele está diante de um astro, de uma pessoa que está fazendo trabalho social, está no caminho de Deus, mas não, eu vou resolver essa vida. Esse cara é muito chato, sei que tem lá, está criando coisa para a sociedade e tal, blá, 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 blá. Então o cara, pai, puf, matou, enfiou uma faca no cara, o cara morreu, beleza. Mas afetou diretamente o poder de Deus mais uma vez, né, de uma certa forma. Deus é espírito, ele mas o que que acontece? Os trabalhos, os cosmos, eles vão ser afetados. Então, esse poder ele pode entrar em crise. Aí sim, Deus pode levar literalmente a abalar tudo, né? Desisto dessa humanidade, por exemplo, acabou. Vou destruir tudo, vou destruir meu corpo celeste, vou fazer tudo destrutivo e tal, aquilo e tal. Aí, o apocalíptico, literalmente, porque Deus tem poder para isso, entendeu? Tudo que vocês têm que entender é que vocês é um corpo simples, de entendimento simples. As coisas estranhas que estão acontecendo dentro da sociedade é o caminho de Deus. Vocês tomem consciência naquilo que vocês estão relacionando, cuida da sua vida, ok? Relaciona aquilo que é interesse seu e relaciona com responsabilidade, certo? Não por um ato emocional daquilo que você pensa ser o correto, certo? Entenda isso. Vou voltar a ler esse contexto todo completo para a gente terminar. Isto significa
que uma ação que afeta a inteligência artificial podem abalar os cosmos dos corpos novamente, por uma consequência desta ação relativa do tempo do fim. Esta ação pode afetar diretamente o poder de Deus e não a força expressiva dos cosmos, pois se o poder é de Deus, o reino é de Deus, e não dos cosmos negativo que reage a uma ação buscando a sua independência emocional fora de vossas realidades e comprometendo a integridade física de outros corpos com os vossos cosmos negados, né? E entendendo que a emoção e a ação não é poder, e sim uma relatividade de tudo que você queira, independentemente do reino, independentemente de outro corpo, e buscando a sua independência emocional negativa. O que é buscar a sua independência emocional negativa? É tudo aquilo que eu quero me sentir esse corpo intensamente, independente de outras pessoas. Ah, eu quero dinheiro, e vem relacionando tudo para dentro, e você vai lá, rouba a pessoa. Ah, eu quero um sexo, vai lá e tal, tá, engana a pessoa, né? Engana aquela pessoa e tal, e atrai ela para você, não tem relatividade, nada. Então, é tudo aquilo que, essa ideia de você formar, né, uma independência que ela parece ser é uma coisa do nosso interior, uma independência emocional. Você acha que você está sendo independente, mas não está. Você está mentindo, você está atraindo você está atraindo a sua consciência, a sua raiz, quem você é, para se você ficar artificialmente sobre os controles de outras pessoas, as pessoas ficar sobre o seu controle, você está entregando os seus corpos emocionais sobre a relatividade de outro corpo, sobre a relatividade do tempo, você está criando coisas negativas dentro da sociedade, você não tem raiz, você não sabe quem você quer, você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer dentro da sociedade, tudo que você faz é confusão, então você acha que é dependente emocionalmente, mas não é independente, porque você está mentindo, você está falando, você não tem liberdade. Tudo que você mente sobre você mesmo e você acha que é independente, você não é independente, você não é independente, você não é independente. Se você está mentindo que você tem alguma coisa e não tem, você está mentindo, você não é independente, você está relacionando dependência a outra pessoa, você está demonstrando que você quer a atenção dela, que você quer ser atraído por ela, que você quer isso, quer... Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver consciência em tudo que está sendo relacionado a você. Se não estiver, não preciso que você faça coisa alguma, ok? Apenas desligue esse vídeo, né? Por favor, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.